Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, no Mato Dentro, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902, de uma família de fazendeiros em decadência. Estudou na cidade de Belo Horizonte e com os jesuítas no Colégio Anchieta, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, de onde foi expulso por insubordinação mental. De novo em Belo Horizonte, começou a carreira de escritor como colaborador do Diário de Minas, que aglutinava os adeptos locais do incipiente movimento modernista mineiro. Antes da insistência familiar para que obtivesse um diploma, formou-se em farmácia na cidade de Ouro Preto em 1925. Fundou com outros escritores a revista que, apesar da vida breve, foi um importante veículo de afirmação do modernismo mineiro. Ingressou no serviço público em 1964. Se transferiu para Rio de Janeiro, onde foi chefe de gabinete de Gustavo Capanema, ministro da Educação, até 1945. Com isso, em 1962 se aposenta e, desde 1954, colabora como cronista do Correio da Manhã e, a partir de 1969, como Jornal do Brasil. O modernismo não chega a ser predominante nem mesmo nos primeiros livros de Drummond, em que o poema, piada e descontração sintática pareciam revelar o contrário. A dominante é a individualidade do autor, o poeta da ordem e da conciliação, ainda que sempre e fecundamente contraditórios. Torturado pelo passado e assombrado pelo futuro, ele se detém no presente, dilacerado por este e por aquele. Mas enquanto ironiza os costumes da sociedade e asperamente satírico seu amargor e desencanto, entrega-se com empenho e requinte construtivo à sua construção estética de ser e estar. Vem daí o rigor que beira a obsessão. O poeta trabalha, sobretudo, com o tempo e sua cintilação cotidiana e o subjetivo. Em Sentimento do Mundo, e José lançou a história contemporânea participando social e politicamente, descobrindo na luta sua mais íntima apreensão para com a vida como um todo. A surpreendente sucessão de obras-primas desse livro indica a plena maturidade do poeta. Várias obras do poeta foram traduzidas para outras línguas. Com isso, Drummond foi seguramente, por muitas épocas, o poeta mais influente da literatura brasileira em seu tempo, tendo também publicado diversos livros em provas. Carlos Drummond pertenceu à segunda geração do modernismo, onde a literatura quase sempre privilegia o romance quando quer retratar a realidade. E o Brasil e o mundo viviam naquela época uma crise nas décadas de 1930 e 1940, onde o romance brasileiro se destacava pelo serviço à análise crítica da realidade. Com isso, o quadro social, econômico e político que se verificava no Brasil e no mundo na década de 30, como o nazifascismo, a crise da Bolsa de Nova York, a crise cafeira e o combate ao socialismo, exigia do artista uma nova postura diante da realidade. Na prosa foi evidente o interesse por temas nacionais, uma linguagem mais brasileira com enfoque mais direto, com fatos marcados pelo realismo. O romance focou o nacionalismo, principalmente nordestino, onde problemas com a seca, problemas rurais e miséria foram ressaltados. Além do regionalismo, foi destacado também o romance urbano, psicológico, o poético, o metafísico e o poético naturalista. A poesia já da segunda fase foi um aprimoramento e, com isso, cria a existência humana, o pensar de estar no mundo, a inquietação social, religiosa, filosófica e amorosa. Na noite lenta e morna, morta a noite sem ruído, o menino chora, o choro atrás da parede, a luz atrás da vidraça. Perde-se na sombra dos passos afobados, das vozes extenuadas. E, no entanto, se ouve até o rumor da gota de remédio caindo da colher. Um menino chora na noite, atrás da parede, atrás da rua. Longe o menino chora, em outra cidade talvez em outro mundo. E vejo a mão que levanta a colher enquanto a outra sustenta a cabeça. E vejo o fio oleoso que escorre pelo queixo do menino. Escorre pela rua, escorre pela cidade. Um fio apenas.
e não há ninguém mais no mundo a não ser esse menino chorando. Então, o poema apresenta frases como: o menino chora, a noite morna e lenta, um menino chorando. São características que mostram que o poema é melancólico. E no primeiro parágrafo, a gente pode perceber na frase "na noite lenta e morna" como uma figura de linguagem que é a personificação. E no segundo parágrafo, a gente pode perceber atrás da parede, atrás da rua, que é o quiasmo. A mesma figura de linguagem podemos apresentar também no terceiro parágrafo, no terceiro estrofe. Vejo a mão que levanta. Vejo a mão que levanta a colher, vejo o fio oleoso que escorre pelo queijo do menino. Bom, o poema é constituído por 3 estrofes e 11 versos. E não há nenhuma metrificação. Morro da Babilônia. À noite, do morro, descem vozes que criam terror. Terror urbano, 50% de cinema e o resto que veio de Luanda, ou se perdeu na língua geral. Quando houve revolução, os soldados se espalharam no morro. O quartel pegou fogo, eles não voltaram. Alguns chumbados morreram. O morro ficou mais encantado. Mas as vozes do morro não são propriamente lúgubres. Há mesmo um cavaquinho bem afinado, que domina os ruídos da pedra e da folhagem, e desce até nós, modesto e recreativo como uma gentileza do morro. Na primeira estrofe, a gente encontra uma aliteração, que é uma figura de linguagem caracterizada pela repetição de consoantes de mesma natureza. E o caso que a gente encontrou foi 50% de cinema, né, que é a repetição da consoante C. Na segunda estrofe, a gente encontra o assíndeto, que é a figura de linguagem caracterizada pela ausência de conjunção entre as orações. E o caso que a gente encontrou foi no 6º, 7º e 8º verso. Quando houve revolução, os soldados se espalharam no morro. O quartel pegou fogo, eles não voltaram. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Nesse poema, a gente não encontrou até o 5º verso nenhuma figura de linguagem, mas a partir daí foram encontradas 3. No exemplo, 2 mares, 2 desertos, o medo dos soldados. Essa figura de linguagem é o polissíndeto, caracterizado pela repetição da conjunção, no caso, de com o. Encontramos também um caso de anáfora, que é a repetição de uma mesma expressão. No caso de o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, nos versos 7, 8 e 9. E a última figura de linguagem encontrada foi a prosopopeia, no 11º e último verso, que quando diz: e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Mas como flor não é um ser que sente, ela não pode sentir medo. Logo, é uma prosopopeia. Esse poema que eu acabei de declamar, ele é composto apenas de uma estrofe. E nessa estrofe contém 11 versos. Esses versos não são metrificados. Havia no canto da sala um álbum de fotografias intoleráveis, altos de muitos metros e velhos de infinitos minutos, em que todos se desbruçavam, na alegria de zombar dos mortos de sobre a casaca. Um verme principiou a roer as sobrecasacas, indiferentes, e roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a poeira dos retratos. Sonorreou o imortal soluço da vida, que rebentava daquelas páginas. Então, na primeira estrofe, apresenta a figura de linguagem de hipérbole, na parte
alto de muitos metros e velho de infinitos minutos. Na segunda estrofe, a gente pode perceber a figura de linguagem, metáfora, quando ele fala: um verme principiou a roer as sobrecasacas. E na terceira estrofe, a gente pode perceber a mesma figura de linguagem usada na segunda. No vida que arrebentava daquelas páginas. Bom, o poema é constituído por 3 estrofes e 11 versos e também não tem nenhuma metrificação. Bom, em O Operário do Mar, existe ele rompe as barreiras de uma imagem real e ele se fundamenta numa imagem que se baseia na surrealidade, no surrealismo. A imagem do operário idealizada é vista como o movimento socialista. E no poema ele é visto como Cristo, mas ao mesmo tempo ele não é santo. E não existe nenhuma ajuda na turbulência do cotidiano dele. Mas existe um sorriso que liga os dois e uma esperança de que um dia no futuro o eu poético possa entender o operário. Já em O Menino Chorando na Noite, a noite em si ela é vista como pessimismo, escuridão. E a imagem do menino tomando remédio e escorrendo o remédio pela boca, existe uma comparação com o mundo, o mundo precisa de um remédio, porque o mundo está cheio de guerra, e essas guerras que fazem escorrer o sangue pelas ruas. E essa seria a comparação do menino tomando remédio com o mundo que está em guerra e tudo isso. Bom, o Morro da Babilônia, o título refere-se a uma região no Rio de Janeiro, que seria Morro. Morro, que é um lugar povoado por gente de classes mais baixas. Até hoje é assim, afinal. E existe... ele mostra um histórico desse morro, que antigamente era lar de soldados, era como um forte lá. E num ambiente noturno, ele faz uma comparação. Ele mostra um lado que existem as vozes de terror descendo pelo morro, e existe musicalidade com gentileza. E, obviamente, o Morro da Babilônia faz referência à história da Torre de Babel, que na história bíblica fala sobre um lugar que originou diversas linguagens, que é assim também como no poema a Torre da Babilônia seria a região que originou diversas linguagens. Bom, o Congresso Internacional do Medo é predominante o medo, obviamente. Ele mostra que esse medo ele sempre vai até o fim da vida dos homens, de todos, que até ele deitar-se no túmulo existe uma flor amarela em seu túmulo, que amarelo se remete à cor da covardia, e que esse medo ele se dá por causa do mundo. O mundo ele está cheio de ditadores, soldados, mortes, guerra, todo esse pessimismo, e esses fatores todos é o que fazem as pessoas ficarem desequilibradas e apavoradas. Bom, o Congresso Internacional do Medo é predominante o medo, obviamente. Ele mostra que esse medo ele sempre vai até o fim da vida dos homens, de todos, que até ele deitar-se no túmulo existe uma flor amarela em seu túmulo, que amarelo se remete à cor da covardia, e que esse medo ele se dá por causa do mundo. O mundo ele está cheio de ditadores, soldados, mortes, guerra, todo esse pessimismo, e
esses fatores todos é o que fazem as pessoas ficarem desequilibradas e apavoradas. Com isso, a gente pode fazer a síntese da temática. A gente pode concluir que alguns poemas, desses que eu citei, eles fazem comparações. Eles sempre mostram dois lados, e muitas vezes esses dois lados são bem opostos. E como seria no Operário do Mar, O Menino Chorando na Noite e Morro da Babilônia. E já outra coisa que existe em alguns desses poemas é o pessimismo. O pessimismo, existe o pessimismo, mas existe sempre uma esperança ou um ponto positivo que está à mostra. Não é tudo só ruim. Existe uma coisa boa. E, por último, todos, sem exceção, eles mostram pessimismo, mostram escuridão, mostram algo que tem algum problema. Não está em paz, não está perfeito nem maravilhoso.